Eu acho que o pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores é um pronunciamento muito cauteloso, não toma partido e acredito, primeiro, pelo facto de Angola ter excelentes relações com a Rússia. Por outro lado, também, a nossa experiência de muitos anos de guerra nos leva sempre a nos pronunciarmos com muita cautela. Mas precisamos também ter em conta o porquê dessa guerra. Porque até agora só se está a ver um lado da história, não é? Que é o exército russo que invadiu a Ucrânia. Mas ninguém diz quais são as razões. Por que o exército russo invadiu a Ucrânia? Mas existem razões para justificar, Dr. David Mendes? Ou vamos olhar apenas para aquelas que são alegadas ou que têm sido apresentadas? Não, há razões objetivas. É que normalmente os analistas fazem-no em função da sua posição dentro deste conflito. Porque nós tivemos um conflito quase similar, não é? No Iraque, tivemos na Líbia e na Síria. E o mundo não falou nada, o mundo manteve-se calado. O mundo não fala quando Israel ataca, mata e ocupa o espaço palestino. O mundo cala-se. Por que a Ucrânia? Porque é um espaço de interesse da OTAN. Se virmos o histórico, quando o Estado... a Rússia, na altura a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pretendeu instalar mísseis em Cuba, isso em 1962. Houve uma grande pressão em que se resultou num acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética para que não se instalasse os mísseis em Cuba, porque eram uma ameaça aos Estados Unidos da América, porque Cuba está para ir a 150, 180 quilómetros dos Estados Unidos da América. E os mísseis tinham capacidade para alcançar o território americano. Existe aproximadamente 200 angolanos a estudar na Ucrânia. E acho que esta comunidade está a caminho da Polónia, não é? E acredito que quase toda já lá esteja. O Estado angolano tem a obrigação de proteção dos seus cidadãos. E eu acho que a retirada dos cidadãos de Kiev, particularmente, para a Polónia, foi uma decisão acertada. E sabemos todos, quando se trata de uma guerra, e aí também começa a vir algumas análises, alguns analistas que entendem de questões militares, dizem que a Rússia não tomou Kiev até agora para permitir que os civis saiam. Porque seria uma carnificina, não é? Atacar com todo o poderio militar que tem. Então, esperamos que os nossos compatriotas tenham saído todos e estejam em segurança. Todos acreditamos que ainda não saíram, porque vimos vídeos de alguns angolanos na fronteira. O que se está a explicar também é que eles estão aí para a parte errada da fronteira. E então é importante passar-se esta informação de que a comunidade angolana, os familiares que nos estão a acompanhar, devem dirigir-se, seguir as orientações que estão a ser dadas pelo pessoal diplomático, pela nossa embaixada, para que possam dirigir-se à parte certa da fronteira e a partir daí vão ser orientados. Mas Angola vai apoiar os seus cidadãos. Angola não vai deixar os seus cidadãos à sua própria sorte. Mas a pergunta que se coloca agora é, levamos algum tempo a tomar esta decisão? Podíamos ter feito antes? Não, eu vi antes alguns vídeos de alguns angolanos que diziam que não sairiam daí, não é? Porque ninguém acreditava numa guerra. Até o primeiro disparo, ninguém acreditava, todo mundo achava, não, era um blefe, porque a Rússia não ia usar, porque os Estados Unidos iam intervir, porque a Alemanha ia fazer. Quer dizer, ninguém acreditava que a Rússia fosse capaz de dar o primeiro passo, porque havia aquelas ameaças todas de sanções económicas.
sanções econômicas não resultam. O apartheid demorou não sei quantos anos com as sanções econômicas. A Coreia do Norte resiste com as sanções econômicas. Venezuela resiste com as sanções econômicas. Cuba, desde o seu nascimento até os dias de hoje, resiste com sanções econômicas. Acha que a Rússia vai resistir também? A Rússia, ao contrário que as pessoas dizem, que é um país sem poder econômico, é um país economicamente débil, a única coisa que tem a Rússia é o seu potencial militar. Não é verdade. Porque a Rússia não tomaria esta decisão. Se não soubesse como se proteger, do ponto de vista econômico. E veja, do que se diz até agora, né? Diz, não, a Rússia agora está fora, os bancos russos estão fora de soft. Há algumas sanções que foram impostas pela União Europeia a pessoas influentes, a cidadãos russos influentes e ao próprio país. Isso não vai de alguma maneira. Mas acha que a Rússia não previa? E veja, até agora, ninguém disse que a Rússia cortou o gás. Então, a primeira medida que os países beneficiários iam dizer, não, vocês estão em sanções, não mandem gás para nós. Se eles estão a receber o gás, vão ter de pagar. Por transferências bancárias, por malas, por não sei o quê, vão ter de pagar. Então, é aquilo, daquelas ameaças, né, que o pai diz, se não fores dormir, eu dou-te uma surra. E o filho sabe mesmo que o pai não vai bater. Ele diz, não vou. E o pai, olha, puxa lá a orelha e leva-la até a cama. Porque os Estados Unidos, a NATO, têm que compreender que a Rússia é uma potência militar. E a questão que se coloca até hoje, por que a NATO não aceita que a Rússia seja um membro da NATO? Se não há interesses em invadir a Rússia, se a Rússia não é inimiga, se a Rússia até quer se associar, por que é que não aceitam? Não aceitam a Rússia no seu seio, mas aceitam que um país fronteiriço com a Rússia seja membro. Então, nós temos que ver isso. Desculpe, nós temos uma experiência nos acordos com a África do Sul racista. Eles exigiam que Angola estivesse até um limite que não pudesse passar aquele limite pela sua segurança. E estamos a falar no território namibiano, entre Angola e a Namíbia. Não estamos a falar entre Angola e a África do Sul, porque não temos fronteiras. Mas a Namíbia, para os sul-africanos, servia de tampão daquilo que eles chamavam da progressão das forças russo-cubanas. Então, colocaram exigência nos acordos de Nova Iorque, se a memória não me traiçoa, que Angola não poderia ter forças a partir de um determinado paralelo.